Quando dois anjos caídos tentam destruir a existência para se vingar de seu criador, uma jovem que perdeu a fé é escolhida por Deus para impedir o fim da humanidade. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeReact. Hoje nós recapitularemos a história do filme Dogma, então preparem-se, é hora do recap. Em uma praia de Nova Jersey, um senhor observa a paisagem, sem perceber que três jovens se aproximam de patins. De repente, o trio derruba o homem, sem motivo aparente, e logo em seguida o atacam com tacos de hóquei. Perto dali, em uma igreja, um bispo faz uma conferência com a imprensa sobre as novas práticas adotadas pela Igreja Católica. Uma delas é substituir a imagem de Jesus crucificado por uma mais positiva, a do Cristo Irmão. Enquanto a conferência é transmitida pela TV, dois jovens amigos chamados Locke e Bartleby se encontram em uma estação em Wisconsin. Eles já foram anjos no paraíso, mas agora vivem na Terra por terem sido banidos. Porém, em uma notícia de jornal, eles encontram uma oportunidade de voltar aos céus. A Igreja do Cristo Irmão está sendo reinaugurada e todos aqueles que passarem por seus portões terão seus pecados perdoados. Graças a isso, Bartleby monta um plano para os dois passar por essa igreja, depois se transmutarem em humanos e por fim morrerem, pois assim eles irão para o céu com suas almas livres dos pecados. Locke concorda com o plano e os dois partem para Nova Jersey. Horas depois, em Illinois, uma mulher chamada Bethany participa de uma missa, mas sua fé já não é mais a mesma, desde que seu casamento acabou pelo fato dela não poder engravidar. A sua situação só piora por ela trabalhar em uma clínica que é alvo dos católicos todos os dias. Mesmo assim, sua colega de trabalho sugere que ela preencha sua vida com coisas boas, para assim renovar a sua fé. Longe dali, um sujeito entra na casa de uma mulher para inspecionar o seu ar-condicionado. Porém, a senhora é atacada por trás por um dos jovens de patins, enquanto que o tal sujeito na sua porta revela ser um demônio chamado Azrael. Ele se reúne com os três jovens e diz que daquele momento em diante, aquela casa será sua base para um plano macabro. Quando a noite chega, Bethany se prepara para dormir, até que é visitada por uma entidade de fogo. Imediatamente, a jovem pega um extintor de incêndio para apagar as chamas, e por baixo delas aparece um serafim chamado Metatron. Irritado com a atitude da moça, ele decide mostrar seus reais poderes e a teletransporta até um bar. Em seguida, ele explica que Bethany foi convocada por Deus para impedir que os anjos Locke e Bartleby cheguem até a igreja de Nova Jersey. O motivo é que Locke era um anjo responsável pela fúria de Deus, que castigava os pecadores com a punição divina. Porém, um dia, motivado por seu amigo Bartleby, ele se recusa a punir mais pessoas, e então os dois foram expulsos do céu sob ordens de Deus. Sendo assim, se eles conseguirem atravessar a igreja e retornar aos céus, provarão que Deus foi falho em sua ordem. Isso fará com que toda a ideia de existência seja contestada e, por consequência, o universo inteiro desaparecerá. Ao ouvir tudo isso, Bethany não aceita essa missão tão importante. O serafim, sabendo que não pode obrigá-la, a leva de volta para casa, mas avisa que tudo está agora em suas mãos. Além disso, se ela aceitar a missão, contará com a ajuda de dois profetas. No dia seguinte, depois de terminar seu turno na clínica, Bethany vai até o seu carro, até que é atacada pelos jovens de patins. Por causa do golpe, ela derruba as chaves do carro e tenta pegá-las, mas o trio avança para dar o golpe final. De repente, dois sujeitos misteriosos saltam em direção aos jovens de patins e dão uma surra em todos eles. Depois da briga acabar, os dois ajudam Bethany a se levantar e revelam ser os amigos Jay e Bob Caladão. Eles estavam em busca de garotas para sair e por acaso encontraram Bethany e decidiram ajudá-la. Ela agradece e se prepara para ir embora, mas é avisada por Metatron que aqueles dois são os profetas que ele mencionou. Sem escolhas, ela decide ir junto com a dupla até uma lanchonete. Lá, Jay e Bob propõem que Bethany seja sua companheira aquele dia, mas ela faz uma contraproposta e oferece $100 se eles a levarem até Nova Jersey. Eles aceitam e os três viajam de carro até lá. No caminho, Jay revela não saber trocar a marcha e o carro para no meio da estrada.
Nesse mesmo instante, um ônibus passa por eles e dentro do veículo estão Locke e Bartleby. Os dois falam sobre Locke ter perdido a habilidade de punir os pecadores, e então Bartleby o desafia. Ele aceita a aposta e escolhe um casal do ônibus, onde o sujeito está traindo a esposa com uma garota mais jovem. Sem pensar duas vezes, Locke puxa sua arma e dispara contra o demente, o que faz o motorista parar o ônibus e todos fugirem dali. Irritado, Bartleby decide seguir o caminho a pé, enquanto Locke conta vantagem por ter vencido o desafio. Na manhã seguinte, Bethany, Jay e Bob Caladão ainda estão presos na estrada. Vendo que essa missão não vai dar certo, ela decide ir embora, até que no mesmo instante um homem cai do céu. Mesmo com a queda, o sujeito se levanta e diz ser Rufus, o suposto 13º apóstolo. Ele diz que foi enviado para ajudar o grupo e todos partem em direção a Nova Jersey, sem perceber que o trio de patins os observa de longe. Porém, em vez de atacarem o grupo, os três voltam para a base e informam a Azrael o que aconteceu. Ele então decide invocar o demônio Gólgota para impedir Bethany de cumprir a missão de Deus. Mais tarde, Rufus e os outros param em uma lanchonete. Lá ele diz que em troca de sua ajuda, Bethany deverá ajudá-lo a reescrever a Bíblia e adicionar a existência dele como o 13º apóstolo. Tudo isso só deixa Bethany mais incerta sobre o peso de sua missão, mas antes que possa pensar mais a respeito, ela vai à procura de Jay e Bob e os encontra em um bar. Enquanto isso, Locke e Bartleby continuam a punir pecadores em sua jornada até Nova Jersey. Eles vão até o escritório de uma empresa que criou uma mascote semelhante ao bezerro de ouro, o símbolo da idolatria. Lá dentro, Locke faz um boneco de voodoo com uma cebola e ameaça usá-lo contra o chefe da companhia, por causa dos seus atos. Nesse momento, Bartleby revela os crimes e pecados que todos cometeram naquela sala, e então Locke decide castigá-los com sua arma. Ele elimina todos, com exceção de uma mulher, pois sua alma é pura. Ainda assim, Locke perde o controle e cogita castigá-la também, mas seu amigo o impede e os dois vão embora dali. Já no bar, a dançarina que Jay e Bob estão admirando é na verdade a musa da inspiração. Ela diz ter vindo do céu, mas que assumiu um corpo humano e desde então perdeu o seu dom para a criatividade. Mesmo assim, ela também decide se juntar ao grupo para ajudar Bethany em sua missão. No entanto, do banheiro do bar, um forte fedor começa a infestar todo o local. De lá aparece o demônio Gólgota, feito completamente de excremento da privada. Ao verem o monstro, uma gangue que estava no bar para atacá-los, mas o demônio elimina todos sem dificuldade. Bethany e o resto do grupo então se esconde por trás do balcão e escapam por pouco do tiro de lambreca disparado pelo monstro. Nesse instante, Bob Caladão se levanta para proteger os seus amigos e puxa um spray do seu casaco. Ele aperta o objeto e dispara um purificador de ar, que faz o monstro cair no chão. Depois desse confronto, a musa diz que eles precisam continuar a viagem, enquanto ela vai interrogar o demônio de excremento para saber quem o mandou. Horas depois, os dois anjos caídos chegam até um terminal para comprar passagens para Nova Jersey, mas são abordados por Azrael. O demônio alerta que forças maiores vão impedir que eles realizem seu plano, e por isso eles devem agir discretamente, e ambos aceitam o conselho. Na noite seguinte, Bethany e os outros pegam um trem rumo a Nova Jersey. Ela sai da sua cabine para ver como Jay e Bob estão, mas ao encontrá-los em uma mesa, a dupla diz que conheceram dois amigos durante a viagem. Sem que Bethany saiba, esses dois amigos são os anjos que ela procura, Locke e Bartleby, que pegaram o mesmo trem por acidente. Enquanto Locke conversa com Jay e Bob, Bethany e Bartleby vão para outra mesa e começam a falar sobre suas histórias de vida. Ambos percebem que tem muita afinidade em sua decepção com Deus e a perda de sua fé. A conversa deixa os dois cada vez mais próximos, principalmente quando Bethany começa a beber. Bartleby então pergunta qual o motivo da sua viagem e ela responde que está em missão rumo a uma igreja em Nova Jersey. A informação deixa o anjo desconfiado, mas suas suspeitas se confirmam quando ela diz que precisa impedir dois anjos
amigos de entrarem nessa igreja e destruírem o universo. Ao perceber o perigo em que se encontra, Bartleby pega a garrafa de bebida da mesa e se prepara para atacar Bethany. Porém, nesse momento, Rufus aparece no vagão e reconhece o anjo caído. No mesmo instante, Bartleby quebra a garrafa, agarra Bethany e ameaça eliminá-la se Rufus se aproximar. Ao perceber o que o seu amigo fez, Locke parte para ajudá-lo e também reconhece o 13º apóstolo. Rufus tenta argumentar que se eles voltarem para o céu, eles também serão destruídos com o fim do universo. Porém, a dupla não se importa com isso e decide seguir com seu plano para ferir o orgulho de Deus. Bartleby então manda Locke eliminar Bethany, mas ele se recusa, pois só pode punir aqueles que fizeram o mal. Nesse momento, Jay aparece para saber o que está havendo, mas Locke lhe dá um soco no meio da cara que o deixa inconsciente. Ao ver o seu amigo atacado, Bob salta em direção a Locke e o derruba no chão. Ao mesmo tempo, Bethany dá uma cotovelada em Bartleby e consegue se livrar dele, o que dá a chance para Rufus partir para cima do anjo. A luta fica mais intensa, mas Bob decide pôr um fim nisso e arremessa Locke para fora do vagão. Enquanto isso, Rufus consegue desarmar Bartleby, mas ele o derruba no chão com um soco. Para proteger o amigo, Bethany salta em cima do anjo, mas ele a arremessa em uma das mesas. Logo em seguida, Bob aproveita que Bartleby está distraído e também o arremessa para fora do trem, o que encerra a confusão. Horas depois, os anjos saem ilesos da queda e se encontram em uma garagem. Lá, Locke diz ao seu amigo que pode ser um erro seguir adiante com essa missão, pois quase eliminaram uma mulher inocente, que ele suspeita será denominada Última Descendente. Mesmo assim, Bartleby se mostra satisfeito em quase ter cortado o pescoço dela, pois percebe que os humanos merecem ser castigados. Segundo ele, Deus sempre os favoreceu com perdão, apesar de seus erros, enquanto anjos como eles são punidos severamente. Locke começa a estranhar a postura do anjo, pois ela se assemelha muito à de Lúcifer, que desafiou o próprio Deus. Ele então diz que não quer mais fazer isso, mas Bartleby o ameaça e promete que ninguém o irá impedir de voltar ao céu. Longe dali, Bethany e o grupo saem do trem e se reúnem em volta de uma fogueira. Depois de tudo que aconteceu, ela pressiona Rufus sobre a verdade e o motivo dela ter sido escolhida para essa missão. O apóstolo diz que Bethany é a última descendente, o que significa que ela pertence à mesma linhagem de sangue de Jesus Cristo. Durante o intervalo não descrito na Bíblia da vida de Cristo, ele também teve irmãos e irmãs, e Bethany descende de um deles. Essa informação a deixa ainda mais transtornada, e ela foge em meia floresta. Bethany tropeça em um lago, o que faz sua raiva enfim explodir contra Deus e o destino que ele criou para ela. De repente, Metatron aparece em cima da água e tenta confortá-la. Ele diz que assim como Cristo antes dela, nesse momento a garota não aceita quem é e o que deve fazer, mas que logo entenderá também que as coisas são conforme a vontade de Deus. Isso ajuda a renovar a motivação de Bethany, e então o Serafim a leva para outro lugar, junto com seus amigos. Eles vão parar em um restaurante fino e Metatron diz que suspeita de algo maior que controla todos esses eventos. O Serafim ainda diz que Locke e Bartleby devem estar sendo induzidos a voltarem ao céu por alguém poderoso. Bethany então pergunta por que Deus não os impede, mas ele diz que por vezes o Todo-Poderoso assume uma forma humana para poder se divertir na Terra. Porém, dessa última vez em que Deus fez isso, ele não retornou aos céus. Por causa disso, Metatron conclui que algo pode ter acontecido ao corpo humano de Deus e que ele pode estar sendo mantido prisioneiro em algum lugar. Sem a presença dele, só restou a Metatron procurar pela última descendente e pedir a sua ajuda. Com tudo isso colocado na mesa,
Bethany concorda em impedir os anjos de voltarem ao céu, mas que não fará isso através da violência. Depois de ouvir isso, Jay entra na conversa e sugere que ao invés de atacar os anjos, eles podem falar com o padre da igreja e pedir para ele cancelar a reinauguração. A ideia surpreende a todos, inclusive Metatron, e eles decidem ir até lá. Ao chegarem na igreja de Nova Jersey, o grupo encontra o padre Glick, um homem que prega a palavra, mas de uma maneira mais leve e descontraída. Enquanto ele joga golfe em sua sala, Rufus e Bethany conversam com ele sobre cancelar a festa de inauguração da igreja, mas o padre se recusa. Sem escolhas, os dois falam sobre as razões para isso e dos anjos que podem causar a destruição do mundo. Como esperado, o padre acha toda essa conversa absurda e não pretende cancelar a festa em sua igreja. No dia seguinte, Locke e Bartleby também chegam em Nova Jersey e dentro de poucas horas irão atravessar a igreja do Cristo Irmão. Enquanto isso, Bethany e os outros se reúnem em um bar e Jay mostra que pegou escondido o taco de golfe do padre. Porém, nenhum deles dá muita atenção a isso, pois estão pensando em alguma maneira de impedir a destruição do mundo. Nesse momento, a musa da inspiração aparece no local e diz que depois de interrogar Gólgota, ela descobriu quem está por trás de tudo isso. Porém, antes que ela possa revelar quem é, diante deles aparece o demônio Azrael. Ele avisa a todos que nada e nem ninguém irá impedir os anjos de entrarem na igreja e que eles vão ficar no bar até que tudo seja concluído. Essa postura agressiva desagrada o dono do bar, que sem saber quem o sujeito é, o manda ir embora. Em vez de obedecer, Azrael puxa uma metralhadora e atira contra ele, enquanto seus servos, os jovens de patins, mantêm todos como prisioneiros. Na igreja, o padre Glick convoca uma coletiva de imprensa para a grande reinauguração da igreja. Ele está prestes a iniciar um discurso, mas nesse momento, Bartleby aparece e diz que a sua igreja não é mais a casa de Deus. Locke tenta impedir o seu colega de continuar com isso, mas ele se recusa a parar e ainda diz que irá julgar todos que estão ali. Diante da confusão que a dupla criou, o padre pede a um dos guardas que os retirem, mesmo que pela força. O segurança tenta mandar Bartleby embora, mas o anjo com apenas uma mão quebra o seu pescoço. Esse ato de violência faz todos ao redor correrem para se salvar, enquanto que Bartleby continua o seu discurso maligno e rasga sua camisa, que revela uma armadura de metal por baixo. Enquanto isso, no bar, Azrael revela o seu plano de se vingar de Deus, pois ele, assim como Locke e Bartleby, também foi exilado do céu. A razão disso é que quando houve uma batalha nos céus, Azrael não lutou contra os anjos rebeldes, e por sua omissão, Deus o baniu ao inferno. No entanto, ele conseguiu escapar, e depois disso tramou sua vingança. Ele se uniu apenas a alguns demônios, o Gólgota e os jovens de patins, para que assim seus planos não fossem percebidos por todo o inferno. Com a ajuda deles, Azrael conseguiu prender o corpo de Deus, que era o senhor que apreciava a praia quando o trio o atacou. Depois disso, ele incentivou a reabertura da igreja do Cristo Irmão, pois com esse evento todos que passassem por ela estariam perdoados. Por fim, ele induziu os dois anjos para seguirem até a igreja, pois sabia que isso causaria destruição total. E para provar que seu plano funcionou, Azrael liga a televisão no noticiário, que mostra os anjos atacando todos ao redor da igreja. Enquanto o demônio desfruta de sua vitória, a musa induz Bob a atacar Azrael com um taco de golfe que Jay pegou. No entanto, o demônio percebe e debocha dos dois, mas logo em seguida desafia Bob a atacá-lo com um taco. Bob fica inseguro, mas a musa insiste que ele faça isso. O que Azrael não sabia é que aquele taco era do padre Glick, logo ele estava abençoado. Graças a isso, quando Bob o acerta, o corpo do demônio é estraçalhado. Em seguida, o grupo tenta se livrar dos seus inimigos e a musa diz a Bethany para ela ir até a pia do bar para abençoar a água. A mulher obedece e então seus amigos afundam os demônios de patins na pia e seus rostos são queimados pela água benta.
Com tudo resolvido, Rufus pega a metralhadora de Azrael e o carro do dono do bar, e todos partem para a igreja. Ao chegarem lá, eles encontram um cenário de destruição. Logo depois, Locke aparece agora como humano e totalmente bêbado. A musa tenta saber o que aconteceu, mas de repente um corpo cai no chão. A vítima era o Padre Glick, jogado em pleno ar por Bartleby. Ao ver o grupo, o vilão revela que fez esse caos para atrair a polícia e que quando ele se tornar um humano e entrar na igreja, será eliminado pelos policiais e chegará aos céus. Bethany tenta impedi-lo, mas ele a rende facilmente com uma faca e ameaça eliminá-la. Em seguida, Locke tenta impedir o amigo, pois não pretende mais desafiar a vontade de Deus. Porém, Bartleby aproveita que ele está bêbado e o elimina com uma faca. Depois de fazer isso, ele se prepara para atacar o grupo, mas sem que perceba, a musa o agarra por trás e em seguida, Bob Caladão e Rufus fazem o mesmo. Enquanto eles tentam deter o vilão, Bethany e Jay se escondem atrás de uns caixotes. Ela tenta estudar uma maneira de resolver a situação, mas Jay diz que só quer aproveitar o momento, diferente do sujeito de Nova Jersey que ficou em coma no hospital. Ao ouvir isso, Bethany deduz que esse sujeito é o corpo humano de Deus, que foi atacado. E o melhor de tudo é que ele está em um hospital bem perto dali. Ela então corre até lá junto com Bob Caladão, enquanto seus amigos continuam a enfrentar Bartleby. Entretanto, o anjo é poderoso demais e ataca todos sem dificuldade. Jay também entra na briga, pega a metralhadora e descarrega as balas contra as asas de Bartleby. Por causa disso, o anjo se torna um humano e agora, para concluir o seu plano, só resta entrar na igreja e esperar a polícia chegar. No entanto, para o azar dele, Bob e Bethany chegam até o hospital e ela encontra o corpo de Deus mantido vivo graças a aparelhos. Ela remove os equipamentos e Deus sai de seu corpo humano e aparece em frente à igreja, em forma de uma mulher junto ao anjo Metatron. Diante do seu criador, Bartleby se arrepende por seus crimes e pede perdão a Deus. Ele o concede, mas logo em seguida usa sua voz para levá-lo dessa para melhor. Com o fim da ameaça, a entidade divina usa o seu poder para corrigir tudo, e então toda a destruição causada pelos anjos desaparece. Depois de tudo estar resolvido, Metatron parabeniza a musa e Rufus por toda a ajuda que deram a Bethany. É prometido ao apóstolo que sua história poderá ser revelada algum dia, enquanto a musa é convidada para voltar ao céu. Antes de aceitarem retornar para casa, os dois querem se despedir de Bethany. Para surpresa deles, Bob aparece com a moça, que está com um sangramento severo em sua barriga. Quando ela libertou Deus dos aparelhos no hospital, seus raios acabaram atingindo seu corpo. Ao verem esse ferimento, todos ficam preocupados de que Bethany tenha morrido, mas Deus aparece diante dela e cura completamente os seus ferimentos. Graças a essa intervenção divina, Bethany recobra a consciência. Ela é parabenizada por Metatron devido à sua coragem e esforço, mas ele avisa que ainda há trabalho a ser feito. Apesar disso, ela concorda em assumir o seu papel como a última descendente, mas o Serafim diz que esse não é mais o caso. Além de curá-la, Deus lhe concedeu a chance de ser mãe. Comovida, ela vai até Deus para agradecer, mas antes pergunta a razão dos humanos existirem. Deus apenas responde com uma brincadeira e entra por um portal na igreja, provando que a entidade maior também possui senso de humor. Então, junto com Rufus, a musa e Metatron, Deus retorna aos céus. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Seriam capazes de enfrentar o poder de um anjo caído? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!